Boa noite. Nossa equipe ficou com o tema Intoxicação experimental por monofluoracetato de sódio em bovinos. Iremos abordar os aspectos clínicos e patológicos causados por esse experimento. O monofluoracetato de sódio, ou 1080, é uma substância tóxica que teve sua fabricação, comercialização e seu uso proibido nos Estados Unidos e Brasil em 1972 e 1982. Em outros países, como a Austrália e Nova Zelândia, o seu uso está restrito ao controle de predadores, como cães selvagens, raposas, porcos selvagens e coelhos europeus. Aqui nós podemos ver a estrutura química do monofluoracetato de sódio. O material e métodos utilizados foram realizados em 2008 nas instalações do setor de anatomia patológica do projeto Sanidade Animal. Foram utilizados 6 vacas adultas com pesos entre 376 e 468 quilos. Essas vacas eram soropositivas para a brucelose, não tinham alterações clínicas e deveriam ser eutanasiadas para atender à legislação brasileira. Então, nós podemos observar aqui no quadro a intoxicação experimental por MF em bovinos, delineamento experimental. Nós podemos ver o registro desses animais, o peso de cada vaca, a dosagem que foi utilizada e se esses animais foram submetidos ao movimento antes desses experimentos. As 6 vacas que receberam 0,5 e 1 mg por quilo de MF morreram. Os animais que receberam 0,5 mg por quilo apresentaram os primeiros sintomas leves entre 2 horas e 5 minutos e 13 horas e 20 minutos. Sinais graves foram observados entre 5 horas e 3 minutos e 19 horas e 55 minutos após a administração do MF. Nos bovinos que receberam 1 mg por quilo, os primeiros sintomas leves foram observados entre 12 horas e 3 horas. Sintomas graves de intoxicação entre 2 horas e 7 horas. Em todas as vacas observaram taquicardia jugular repleta, com pulso nervoso positivo, respiração abdominal e ligeira perda de equilíbrio. Por vezes, os animais cambaleavam e apoiavam a cabeça no flanco, levantavam-se e deitavam em decúbito external. Repetidamente. 2 animais apresentavam polaquiura, 3 tiveram tremores musculares e 2 cialorreia e veias de face engurgitadas. Na fase dramática, todos os animais deitavam-se e levantavam-se em menor tempo de intervalo, depois caíam em decúbito lateral, esticavam os membros, faziam movimentos de pedalagem, apresentavam respiração ofegante e morriam rapidamente. Observaram-se aurículas, veias cava cranial, jugulares, azigos, costo cervical, subclávia direita e pulmonares leves e moderadamente engurgitadas, com exceção do bovino 1327. Os demais apresentaram leve e moderado edema entre a serosa da vesícula biliar e a cápsula hepática, além de leve edema entre o duodênio e o pâncreas. Os demais achados consistiram de raras patéquias no pulmão, leve e acentuada edema pulmonar, leve avermelhamento da mucosa do abomaço, raras patéquias na mucosa da vesícula biliar, acentuação do padrão lobular do fígado, leve esplenomegalia, leve congestão hepática e leve hidropericárdio. Nos achados histopatológicos, que é um exame que consiste na análise de microscopia dos tecidos para a detecção das possíveis lesões existentes. No caso apresentado, o exame evidenciou uma acentuada degeneração
e hidrópica vacuolar dos túbulos uriníferos contorcidos distais e, por vezes, túbulos retos associada à cariopsinose, além de leve e moderada congestão e leve e moderado infiltrado inflamatório linfoplasmacitário intersticial. Achados ultramicroscópicos. Os citoplasmas das células epiteliais tubulares afetadas apresentava-se dividido por váculos não lipídicos. O núcleo dessas células era pequeno e com cromatina muito condensada, cariopsinose. Próximo. Todos os bovinos que receberam MF, monofluoracetato, por via oral, apresentaram o quadro clínico patológico semelhante em vários aspectos, ao observado em bovinos que ingerem plantas que causam morte súbita no Brasil. Morte súbita, relutância em andar, membros esticados, respiração ofegante, tremores musculares, mugidos, movimentos de pedalagem e dificuldade para levantar. Tal fato clínico pode ter ocorrido não só em função da susceptibilidade individual do organismo de cada bovino, mas também não se pode destacar uma reação ao manejo que faz com que haja uma maior liberação da adrenalina, na qual pode resultar ataque cardíaco, fibrilação e morte de edemas pulmonar e dilatação na aurícula do coração. Já descrito em bovinos intoxicados por plantas causando morte súbita. A intoxicação por MF nos bovinos do presente estudo determinou o aparecimento da clássica degeneração hidrópico vacuolar nos túbulos uriníferos contorcidos distais, associado à cariopsinose. De fato, degeneração hidrópica vacuolar tem sódio sido observado em casos de envenenamento por diversas substâncias como dioxano e selenito de sódio. Próximo. O objetivo desse artigo foi avaliar a comparação, o efeito do monofluoracetato, MF, em bovino. Parece razoável que animais que ingiram maiores quantidades de MF, contido ou não em plantas, morram por parada cardíaca, antes que a eliminação da substância tenha causado lesão renal.